Hoje a gente vai ver uma aplicação do Python, de linguagem Python, para resolver um problema de equilíbrio líquido-vapor de uma mistura binária. A gente vai resolver dois exercícios que vão ser um deles considerando fase gás ideal e solução ideal, e o segundo deles considerando gás ideal e uma solução não ideal. Então vamos ver como que a gente pode resolver equilíbrio líquido-vapor dentro do Python. A gente tem aqui o nosso primeiro exemplo. Então, o enunciado pede para a gente obter um diagrama de equilíbrio líquido-vapor da mistura binária acetona com água, utilizando as hipóteses de gás ideal e solução ideal. Então, a gente tem aqui uma temperatura constante, e a gente vai precisar produzir o diagrama da pressão versus a composição na fase líquida, fração molar na fase líquida e fração molar na fase vapor. Então a gente já tem a temperatura e a gente tem os coeficientes de Antoine para poder calcular as pressões de saturação dos dois componentes. Lembrando que a nossa equação de Antoine para obter a pressão de saturação é uma função unicamente da temperatura e também dos parâmetros de cada um dos dois componentes. O que a gente precisa, além desses dados, para poder resolver o nosso problema de equilíbrio líquido-vapor? Primeira coisa que a gente tem que entender é a condição de equilíbrio para a gente ter esse equilíbrio líquido-vapor, que é a igualdade das fugacidades dos componentes nas fases vapor e fase líquida. Quando a gente tiver essa igualdade, a gente vai estar em condição de equilíbrio. Então, abrindo as duas fugacidades, a gente tem que a fugacidade na fase vapor é igual à fração molar na fase vapor, vezes o coeficiente de fugacidade na fase vapor, vezes a pressão do sistema, sendo igual a fugacidade na fase líquida, que é a fração molar na fase líquida, o coeficiente de atividade na fase líquida, no nosso componente I, e a fugacidade padrão do componente I, que a gente pode considerar, tendo em vista que a gente está considerando o gás ideal, como igual à pressão de saturação. A gente está considerando gás ideal e solução ideal, então a gente pode considerar o coeficiente de fugacidade igual a 1 e o coeficiente de atividade igual a 1. E essa nossa equação se transforma nesta equação mais simplificada aqui. Ora, o somatório das frações molares na fase vapor vezes a pressão é igual à própria pressão do sistema, que pode ser, aplicando o somatório nos dois lados dessa equação, igual ao somatório das frações molares na fase líquida vezes a pressão de saturação. Depois a gente pode isolar a fração molar na fase vapor, que vai ficar em função da fração molar na fase líquida, vezes a pressão de saturação do componente sobre a pressão do sistema. E com esse esquema de equações, a gente tem um modelo para equilíbrio líquido-vapor e a gente vai poder produzir o nosso diagrama. Então vamos ver como que a gente pode programar isso em Python. A gente começa da mesma maneira, importando o NumPy. E o pyplot. Eu gosto sempre de definir o número de componentes. E mais tarde a gente pode ver que depois a gente pode fazer modelos para mistura multicomponentes, não só modelos para misturas binárias, e assim vai ficar mais fácil de expandir o nosso código, ele vai ficar mais genérico. Então a gente tem um número de componentes igual a 2 e a temperatura a gente conhece, que é 393,15. A gente vai precisar criar esse diagrama de pressão versus pressão molar na fase líquida e fração molar na fase vapor. A gente não conhece as frações na fase vapor, mas a gente pode estabelecer toda a região de busca da fase líquida, toda a fração molar da fase líquida. Então, para isso, a gente vai criar um vetor xx, esse vetor inicialmente vai ser chamado de xx, e isso depois vai ficar mais claro o porquê, que vai de 0
até 1. Então, eu vou passar só um pouquinho de 1 para a gente garantir que a gente vai incluir o valor de 1, com incrementos de 0,01 em 0,01. Então, com isso, a gente definiu o vetor xx, ou não, para a gente testar, mostrar aqui para vocês. Então, a gente está indo em xx de 0 até 1. O que mais que a gente precisa para resolver o nosso problema? A gente pode começar definindo os coeficientes de Antoine que a gente vai precisar para calcular a pressão de saturação. Criados os vetores que vão ter os parâmetros dos coeficientes de Antoine, a gente pode agora pré-alocar algumas variáveis que a gente conhece o tamanho, que a gente vai precisar calcular mais adiante. Então vamos começar pela pressão de saturação. A pressão de saturação vai receber 3 elementos. A gente vai ter uma pressão de saturação para cada um dos, 2 elementos, né? NC. A gente vai ter pressão de saturação para cada um dos 2 componentes. Portanto, Psat precisa ter o tamanho 2, que é o valor que a gente tem aqui em NC, número de componentes. Então, assim, a gente cria um vetor de zeros referente a Psat, que depois vai receber o valor da pressão de saturação em função da temperatura. Além da pressão de saturação, a gente vai precisar criar um vetor x, e depois a gente vai ver como que ele vai se encaixar no código, que também vai ter o tamanho do número de componentes. A gente vai criar o vetor da pressão, e vai ter o tamanho do vetor x, ou seja, a gente vai ter um valor de pressão de equilíbrio no nosso sistema para cada valor da nossa fração molar na fase líquida. Portanto, a pressão tem o tamanho do vetor x que está varrendo toda essa fase líquida. E por fim, a gente vai ter o vetor y, que vai ser, aliás, uma matriz y, que vai ter o tamanho de x em linhas e de componentes em colunas. Assim, a gente vai ter aqui, para cada linha de y, a gente vai ter o valor da fração molar na fase vapor correspondente ao valor da fração molar na fase líquida, isso em cada linha. E cada uma das 2 colunas vai ser referente a cada um dos 2 componentes. Agora a gente pode proceder para alguns cálculos. Vamos começar fazendo o cálculo das pressões de saturação. Então, para ir de 1 a 2, ou de 0 a 1, a gente vai ter a pressão de saturação do componente I como sendo igual. A gente tem aqui que a pressão de saturação, na verdade, a gente tem a equação de Ln da pressão de saturação. Então, esse L, a gente já vai exponenciar os 2 lados dessa equação e a gente vai ter a pressão de saturação igual a exponencial de todo esse lado direito aqui. Então, o parâmetro A do componente I menos o parâmetro B do componente I dividido por T mais o parâmetro C do componente I. Lembrando que esses valores de parâmetros de coeficiente de Antoine são para temperatura em Kelvin e pressão em bar. Ok, então com esse loop a gente tem as pressões de saturação. Vamos dar uma olhada nos valores dela aqui. A gente tem os 2 valores de pressão de saturação para os 2 componentes aqui. Então está tudo certo por enquanto. A gente já tem a pressão de saturação calculada. Agora, a gente vai converter, aliás, desculpem, esses valores estão em
milímetros de mercúrio. A gente vai ter que converter isso. Então, esses valores de Antoine são para Kelvin e milímetros de mercúrio. Então, prosseguindo, a gente vai começar os cálculos das pressões de equilíbrio e das composições na fase vapor, os valores de Y. Então, eu comecei aqui o contador de iteração I. E vamos iniciar o loop. Para x1 em xx, eu vou ter o meu valor de x igual a np-array x1 e 1 menos x1. Por que a gente fez essa linha 23 aqui? Então, vamos lá. A gente começou o nosso contador de iteração, que depois, dentro do loop, a gente vai ver o papel dele. E a gente disse que, para um valor em xx, a gente vai ter o x1. O que isso quer me dizer? Xx é aquele vetor, vamos colocar aqui na tela de novo, print xx. E vamos comentar esses dois aqui, para a gente dar uma olhadinha antes. Xx é o nosso vetor, vamos já apagar, que está variando de 0 até 1 em 0,01. Portanto, quando eu digo que eu quero o x1 em xx dentro desse loop for, eu quero dizer que a primeira vez que eu passar dentro desse loop, o meu valor de x1 vai ser igual a 0. Na segunda vez que eu passar nesse loop, o valor de x1 vai ser igual a 0,01. Na terceira vez, vai ser igual a 0,02. E assim por diante. O que quer me dizer que a cada vez que eu passar dentro do meu loop, o valor de x vai ser um vetor que vai receber esse x1 que estava variando, que a gente acabou de contar, e o valor de 1 menos o x1. Como se trata de uma mistura binária, o que não for x1 só pode ser 1 menos x1. Então, assim, a gente tem a composição molar na fase líquida para cada uma das iterações que a gente está fazendo para calcular todo esse diagrama. Então, agora a gente pode calcular a pressão do sistema. A gente vai definir a pressão como a soma do produto entre x e pressão de saturação. O que isso quer me dizer? Que eu estou primeiro multiplicando x1 com pressão de saturação 1 e depois x2 com pressão de saturação 2 e eu estou somando esses dois resultados, assim obedecendo essa equação aqui. A gente está somando o resultado dessas duas multiplicações para obter a pressão. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. A soma da multiplicação de x1 vezes Psat1 e x2 vezes Psat2 é igual à pressão do sistema. Agora a gente vai finalmente calcular os valores das composições na fase vapor de Y. Então, mudando agora de I para J, a gente está tratando dos componentes agora. Então, para J, no range do número de componentes, ou seja, a gente só tem 2 elementos, aqui a gente está calculando o Y e J, que vai ser igual ao XJ vezes a pressão de saturação J também, dividido pela pressão do sistema em I. Então, vamos entender o que é esse loop que a gente acabou de fazer, esse segundo for aqui. Eu quero dizer que J está variando de acordo com o número de componentes que a gente tem. Como NC é igual a 2, J vai ser igual a 0 e depois igual a 1, vai ter só 2 elementos. Lembrando que a gente criou o Y com o número de linhas igual ao tamanho do vetor xx e o número de colunas igual ao número de componentes,
Isso quer dizer que a cada linha a gente vai ter um valor de Y correspondente à fração molar na fase líquida atual, e nas colunas a gente vai ter esse valor de acordo com cada um dos componentes. Então, se a gente está tratando da mistura X, a gente está tratando com o primeiro loop I, que a gente já vai incrementar. E se a gente está tratando do componente J, ele tem que ir aqui na coluna, de acordo com a maneira que a gente criou o vetor Y. Então, a gente está calculando o valor Y na iteração I para o componente J, utilizando a fração molar do componente J, na iteração que a gente está, vezes a pressão de saturação do componente J, dividido pela pressão do sistema na iteração atual. E é isso que a gente está fazendo com esse loop para calcular as frações molares na fase vapor. Agora a gente vai incrementar o contador de iterações, que está servindo para nos dar o índice dessas nossas variáveis, o índice das nossas variáveis, e está pronto. Mas para a gente visualizar os resultados, a gente vai criar um plot. Agora sim, a gente tem a representação gráfica do nosso diagrama de pressão em função da fração molar na fase líquida e da fração molar na fase vapor. Então vamos entender o que aconteceu aqui. A gente entrou a primeira vez no loop com o valor de xx igual a zero, portanto x1 era igual a zero. Então a gente criou a primeira vez o nosso vetor x como sendo igual a zero e 1, pois 1 menos 0 é igual a 1. A gente utilizou esse xx e a pressão de saturação, aliás, esse x e a pressão de saturação. A gente utilizou o produto dessas duas variáveis para somá-las e então obter a pressão de equilíbrio do sistema. De posse dessas informações, a gente calculou os valores das frações molares na fase vapor para os dois componentes na iteração atual, com a pressão e as frações molares na fase líquida e as pressões de saturação dos dois componentes. Assim, a gente aumentou o nosso incremento. Agora, x1 é 0,01, portanto, x é igual a 0,01 e 0,99. A pressão de equilíbrio vai assumir um novo valor, porque esse produto vai ser diferente agora, e, por consequência, as frações molares na fase vapor também vão mudar. Depois de fazer todo esse loop, abrangendo toda a região da fração molar da fase líquida, a gente executa os comandos do plot para obter o diagrama. Então, o primeiro plot tem no eixo x todo o vetor x e no eixo y as pressões de equilíbrio obtidas com ele. E a gente tem aqui o label, né, a identificação da nossa primeira curva. Depois a gente tem um segundo plot com y, que quer nos dizer que todas as linhas da primeira coluna, como o Python nos permite alocar colunas no ponto zero, a gente tem um zero aqui, mas na verdade a gente está pegando todas as linhas. Então a gente está pegando todos os valores de y para o primeiro componente. E isso vai ficar no eixo x. No eixo y a gente tem a pressão de equilíbrio daquela composição. Assim a gente
identifica o melhor lugar para colocar a legenda das nossas curvas, adiciona os labels do eixo X e do eixo Y e dá só uma pequena modificada nas linhas de grade. E assim a gente tem a apresentação do diagrama de equilíbrio líquido-vapor de uma mistura binária de acetona e água, considerando ambas as fases ideais. Continuando, a gente tem um exemplo muito semelhante agora. A gente quer obter o mesmo diagrama de equilíbrio líquido-vapor da pressão em função das frações molares, a mesma mistura binária, portanto a gente vai ter os mesmos coeficientes de Antoine. Só que neste caso, a gente quer utilizar a equação de Van Laer para descrever a não idealidade da solução, ou seja, a não idealidade da fase líquida. Então a gente está acrescendo um pouquinho mais de dificuldade ao admitir que a nossa solução é não ideal. A condição de equilíbrio permanece a mesma, porém nesse caso a gente não vai mais considerar o coeficiente de atividade como igual a 1, pois agora a gente vai considerar a não idealidade da fase líquida descrita pelo modelo Van Laer. Então é isso que acontece, a gente não vai mais desconsiderar o coeficiente de atividade e ele vai permanecer nas nossas equações. Então vamos ver agora como que a gente pode resolver esse problema considerando a solução não ideal. Então eu vou começar voltando aqui e copiando toda essa primeira parte do nosso programa anterior, que a gente vai reaproveitar tendo em vista que a gente tem os mesmos componentes e a gente vai ter os mesmos coeficientes de Antoine. Então a gente já reutiliza essa parte do código. Agora a gente tem mais dois parâmetros para definir. A gente tem os parâmetros do modelo de Van Laer. Então a gente tem o parâmetro A12, que é igual a 2.1041, e o parâmetro A21, que é igual a 1.5555. Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, a gente vai pré-alocar as nossas constantes. Então agora a gente tem pré-alocados os tamanhos das matrizes e vetores que a gente vai precisar utilizar no nosso código. Então, seguindo adiante, a gente pode calcular os valores das pressões de saturação para os dois componentes. Lembrando que aqui a gente está tratando em milímetros de mercúrio e, portanto, a gente vai fazer a conversão da pressão de saturação para bar novamente. Agora, de posse das pressões de saturação, a gente vai continuar de uma maneira muito semelhante ao que a gente fez no exercício anterior. Então, a gente inicia o nosso contador de iterações e inicia o nosso primeiro loop. A definição das composições do loop atual na fase líquida vai ser a mesma que a gente utilizou anteriormente, como sendo x1 e 1 menos x1, pois se trata de uma mistura binária. Agora vai vir uma pequena diferença. A gente vai utilizar um modelo de Van Laer para calcular os coeficientes de atividade, ou seja, γ1 e γ2. Como a gente tem nas equações ln de gama, a gente já vai utilizar o exponencial do lado direito para já obter diretamente o valor de gama. Então vai ser A12.
calculando gama 1 e gama 2, a gente pode criar um pequeno vetor que vai receber esses dois valores. Gama 1 e gama 2 ficam alocados em gama. Agora a gente calcula as pressões parciais, então vocês podem ver que a gente está tomando um caminho um pouquinho diferente do anterior, porém a gente ainda está realizando os mesmos cálculos. É só para mostrar para vocês como a gente tem sempre maneiras diferentes de resolver o mesmo tipo de problema. Então agora a gente vai calcular as pressões parciais de cada um dos componentes. Se a gente está tratando dos componentes, agora a gente estabeleceu que a gente está tratando então com J. Então, a pressão parcial do componente J é igual à fração molar na fase líquida desse componente, vezes o gama desse componente, portanto, gama J, e sua pressão de saturação. Com isso, a gente calcula as pressões parciais para as atuais condições do nosso sistema, e fazendo a soma dessas pressões, a gente tem a pressão de equilíbrio. Com isso, a gente pode voltar, vamos voltar aqui, a gente pode voltar para a equação do Y e calcular as frações molares na fase vapor agora. Então, novamente, a gente está na iteração I, então vamos já adicionar o nosso incremento aqui. A gente está na iteração I e a gente está calculando então as composições na fase vapor da iteração I dos dois componentes que estão variando com J. Então, J varia entre 0 e 1, são para os dois componentes. Então, a gente tem que a relação de Y igual à sua pressão parcial, dividido pela pressão do sistema, e assim a gente obtém as frações molares na fase vapor também. Então, da mesma maneira que anteriormente, a gente vai criar uma figura. Então, vamos copiar o comando aqui de cima, para nos facilitar a vida. E a gente volta aqui. Vamos verificar se está tudo certinho. X, P, o Y correto. E agora a gente tem o diagrama de equilíbrio líquido-vapor, da pressão em função das frações molares, considerando uma solução não ideal. Então vocês podem ver que a gente já tem um comportamento bem diferente. E uma outra coisa interessante de notar aqui é que esse comando para onde vai ser alocada a legenda, ele já escolheu, porque ele está programado para escolher o melhor lugar para ser colocado, essa posição aqui no gráfico, que é uma posição que agora é mais favorável do que a anterior que estava aqui. E assim a gente consegue enxergar todo o diagrama. Então essa é uma maneira bem simples da gente resolver esse tipo de equilíbrio, esse tipo de problema de equilíbrio líquido-vapor. Em problemas mais complexos, a gente vai ter que começar a definir funções para a gente poder resolver isso aí. Então, por exemplo, um uso muito comum seria colocar a função de Van Laar separada com uma função à parte do nosso programa principal, que seria chamada toda vez que a gente precisasse dele. Mas isso a gente vai ver numa próxima aula.